Boa noite a todos. Então, hoje começa o nosso primeiro episódio do podcast Elas por Elas, um projeto inovador que vem encorajar as mulheres no mercado de trabalho. E hoje nós estamos aqui com a nossa mulher que inspira outras mulheres neste programa, Charline Bratti. Charline, é um prazer muito grande te ter aqui você hoje com a gente no nosso programa, nosso primeiro episódio com uma grande mulher. Charline Bratti, formada em Ciências Contábeis, pós-graduada em Gestão Pessoal e Empresarial, é isso, Charline? Corretora de imóveis e CEO da CB Imobiliária. E ainda, como se não bastasse, coordenadora do Núcleo da Mulher em Sombrio. É um prazer estar aqui, Silvia, né? Muito obrigada pelo convite, estreando aí, né? Esse programa maravilhoso, que com certeza vai ser um sucesso aqui na nossa cidade, algo assim que eu me sinto honrada mesmo, porque acredito que está faltando a voz das mulheres, né? Está no ar aí, precisamos desse espaço, né? Muito obrigada pelo convite e vamos lá, né? O prazer é nosso, né? A mulher está precisando muito de vez e voz, né? O mercado hoje ele ainda é suprimido assim muito dos homens. Nós ainda em pleno século XXI, que eu digo sempre no ano de 2025, ainda nós passamos por muitos obstáculos, né? Então eu quero dizer mais uma vez, seja bem-vinda, né? E eu gostaria de te perguntar nesse momento assim, fale um pouquinho de ti, sobre a Charline, mãe, esposa, dona de casa. Então, a Charline, falar da Charline é difícil, né? Mas também é fácil. Então, já estou na carreira profissional aí há um bom tempo, né? Hoje a minha formação acadêmica é Ciências Contábeis, né? Tenho pós-graduação, Gestão de Pessoas e Empresas, né? Liderança. Então, é algo que eu gosto. Mas hoje, atualmente, estou com a minha empresa, né? Que é a minha imobiliária aqui em Sombrio, né? Já trabalhei em outra, mas entrei no desafio novamente de empreender, que é o grande desafio, né? Ainda mais mulher. Mas, como eu tenho esse espírito, acredito aí, de empreendedora, gosto disso, né? E também de ajudar outras pessoas através do meio dos negócios. Então, aí busquei novamente abrir a minha empresa, né? Novamente empreendedora na cidade. Chegaste a trabalhar na área da contabilidade? Não, eu fiz a formação acadêmica na época. A Sombrio foi sempre um grande polo de confecção, né? Sim. Então, trabalhei 15 anos numa empresa, no administrativo, onde que entrava o financeiro, departamento pessoal, RH. Então, fiz a minha formação e atuei dentro da empresa, assim, né? Então, onde a contabilidade, ela é muito importante, assim, né? Aqui tem grandes empresas, né? Sim. Que contratam pessoas com formações. Tinha bastante contato com as contabilidades aqui, mas atuar na área não. Nunca atuei diretamente, então não tenho meu CRC. E filhos? Então, sou mãe de João Otávio, né? Tá com 12 anos aí. Lindo. Então, falar de filhos é algo muito importante na nossa vida, né? Verdade. Então, o João é uma criança muito amada, né? Veio assim mesmo para completar. Atualmente, hoje tem um namorado, né? Acredito que o desafio do século é o relacionamento. Concordo contigo. Mas, assim, já tive a experiência de ser casada, né? De ter o meu filho. Sim. Mas hoje tenho meu namorado, uma pessoa muito importante, bem parceira minha, assim, me apoia em todas as minhas aventuras, vamos dizer assim. Meu Como grande é bom apoiador. Isso, né? É, muito bom. Por isso que eu digo que o relacionamento também é um desafio do século, vamos dizer assim. Porque tem hoje parceiros que não apoiam as mulheres, né? Já atuei há um tempo atrás como coach também na cidade. Depois que a gente vai falar sobre isso. Então, eu tinha um público que era muitas mulheres, né? Eu criei o projeto, Sim. Né? Mulheres Modernas, na época, que era mesmo trabalhar só com mulheres. Esse desafio, assim. Então, o programa veio a calhar, né? Porque eu senti, quando eu tive esse projeto, eu conversei bastante contigo sobre esse sentimento, e tu foi uma das primeiras parceiras a me apoiar nesse sonho, né? Porque eu acho que a gente falta muito um lugar ainda para ter vez e para ter a voz das mulheres, né? Porque eu sempre digo, ao lado de um homem tem uma grande mulher, muitas vezes à frente, porque sozinhas, cuidando dos seus filhos, como mãe e pai, né? Sim. Eu sou praticamente
a prova viva disso, né? E nesse meio tempo, assim, porque eu sei que a mulher ela cuida do filho, a casa e ainda os afazeres domésticos. E ainda tem que trabalhar fora, né? Exatamente. Sair desse vínculo, né, forte que a gente tem como mulher, porque é um peso, na verdade é uma responsabilidade, vamos retificar isso, né? O que te impulsionou a entrar no mercado de trabalho, com todo esse trajeto, com as tuas faculdades, com a tua pós-graduação, o que te impulsionou a ser uma empresária? Porque ser mulher, já nós temos bastante obstáculos, e ser uma empresária teve algumas dificuldades. Conta alguma coisa para nós. Teve, sim. Tu passou por algum lugar onde tu trabalhaste? Conta um pouquinho para nós, Chay. Então, eu trabalhei... A minha carreira profissional começou num banco. Não sei se o pessoal vai lembrar que é o BESC. Então, a minha idade já entrega. Quem sabe, né? Então o BESC, naquela época a gente era estagiários, né, ali. Sim. E logo em seguida eu fui para uma empresa, sim, né? E bem na época do começo das confecções aqui em Sombrio. Então, trabalhei, sim, numa confecção bem conhecida, sim, né? E dali, depois de 15 anos, fui estudando, né? Fui conhecendo o mercado e surgiu, né, após cursos que eu fiz, tudo aquele lado empreendedor que todo mundo tem. Às vezes a gente só não tem a coragem. É verdade. Então, ali eu fui com o coach, né? Já estudei, acho que foi eu e mais alguns colegas aqui da cidade, assim, uns pioneiros, né? Só porque isso, há uns 10 anos atrás, as pessoas não davam muita importância, né? Dentro da gestão empresarial, dentro da produtividade, dentro da gestão de equipes, gestão de pessoas. Então, a gente tinha um certo preconceito em relação a isso, né? Tu imagina, lá no passado se tinha isso, né? Com as nossas mães, avós, nós mesmas, né? Porque eu já posso falar um pouco, porque com 51 anos tu já tem uma trajetória, né? E não foi fácil e ainda continua nesses tempos de hoje, né? Sim. Bem difícil ainda, existem muito, né? A gente estava falando esses dias que hoje, numa empresa mesmo, às vezes tu acaba tendo... contratam 10 homens e uma mulher, né? Não é querer falar dos homens, porque eu acho que todos nós somos muito importantes, né? Mas eu digo assim, poderia ter um pouquinho mais de espaço? Tu não acha? Até na própria política, eu sinto que a mulher ainda... Existem muitas barreiras para as mulheres alcançarem ainda, porque chegar lá não é muito fácil, né? Silvia, eu, assim, concordo, né? Assim, com a tua fala, que eu vejo que o Sombrio tem uma gestão... confecções, né? Claro, os homens também, mas eu vejo grandes mulheres à frente de grandes empresas aqui na cidade. De uma certa forma, inspira a gente, né? Inspira, com certeza. O desafio tem para todos, sim, né? Só que, infelizmente, às vezes mulheres não apoiam mulheres, né? É um desafio grande. Eu sei. E empreender, né? Uma mulher empreender, ela tem que ter, como eu falei, coragem e muita força de vontade. Eu vejo assim. Muita força de vontade. E quando eu comecei a empreender com coach, né? Ali foi a primeira fase empreendedora, vamos dizer assim. Que antes eu era CLT, vamos dizer. Sim. Mas dentro do coach eu aprendi a empreender. E como a minha formação é ciências contábeis, eu criei, né? Desenvolvi um método que era o quê? Quando você for abrir uma empresa, estar alinhado com o seu sonho. Estar alinhado com o que você gosta de fazer. Porque quando tu faz o que tu gosta, o sucesso vai vir. Com certeza. Né? O sucesso vai ser uma natural. consequência. Exatamente. Uhum. Então, dentro dos meus projetos de coach, eu sempre buscava alinhar a vida pessoal e profissional. Né? Porque através de um alinhamento, o teu sucesso, com certeza, ia vir na hora certa. Né? Muitos desistiram no meio do processo, outras continuaram, outras estão aí no Sombrio muito bem, que eu tenho assim, orgulho de dizer, fiz parte. Temos que trazer, né, elas para falar aqui também, com certeza. Contar a história delas, né? Com certeza, tem grandes empreendedoras aqui no Sombrio que eu assim, sei que
eu passei por elas e elas passaram por mim, né? E tu vê, às vezes fica meio omisso, né? Mesmo sendo um lugar pequeno, como é a nossa cidade pequena, né? Às vezes você não consegue conhecer todas as pessoas e principalmente as mulheres que estão à frente dessas empresas, que fazem a diferença no nosso município, no nosso estado, porque elas também contribuem para o desenvolvimento do local onde nós moramos, né? Com certeza. Geram empregos, estão à frente das suas famílias e também das famílias dos que elas contratam, né? Sim. Então é bem importante isso, né? E me diz uma coisa, quais são os passos para uma mulher empreendedora? Qual é o conselho que tu dá para as mulheres que estão nos ouvindo? Quais são os passos para isso? Então, primeiramente, tu tem que descobrir dentro de ti o que tu gosta de fazer, né? O que tu gosta de fazer. Aí tá a coach Charlene aí, né? A coach Charlene. Porém, às vezes, o que tu gosta de fazer não é o que vai te dar uma lucratividade. Sim. Né? Eu, Charlene, gosto de fazer muitas coisas, porém, talvez o que eu gosto não vai me dar o lucro necessário para as minhas despesas, vamos dizer assim. Sim. Então, tu tem que buscar alinhar tudo isso. Por isso que eu sempre falo, quando eu pego a minha formação acadêmica com conhecimento, a gente consegue trazer para as mulheres, né, ou para outras pessoas, algo alinhado, porque, Silvia, ninguém abre uma empresa para não dar lucro. É verdade. Né? Concordo isso contigo. Aprendi vendo resultados e dentro da formação, né, ciências contábeis aí, quem é que vai abrir uma empresa se não for para dar lucro? Mas ao mesmo tempo, tu vai abrir aquela empresa para te dar lucro e estar sendo realizado profissionalmente? Então eu sempre buscava, né, fazer esse questionamento para trazer algo para a pessoa refletir, não, eu vou fazer isso porque eu gosto e porque eu vou ganhar dinheiro, né? Uma consequência de um bom trabalho, óbvio, Sim. né? O dinheiro é uma consequência do teu trabalho, né? E do teu esforço, enfim. Eu gosto muito da parte criativa, assim, criar algo novo. Eu gosto de inventar moda, como se fala, né? Tu é empreendedora mesmo. Eu gosto, assim, às vezes a pessoa ela tem talentos. Eu fiz, nas formações de coach, eu fiz uma especialização em coach de talentos na época, né? Então, assim, tu via já o talento da pessoa. Tu já sabia se ia dar para o negócio ou não, né? Sim. Então, sempre trazer ela para uma consciência, para uma realização, assim, uma realidade de mercado. Sim. Né? Que às vezes a pessoa quer montar um negócio que a gente sabe que dentro da cidade não comportaria. Então, vamos buscar algo que aqui, sim, vai comportar aquilo que tu tá buscando. O trabalho do coach é esse, né? O trabalho do coach é que as pessoas não sabem o que realmente um coach faz. Umas sabem, outras não sabem. Hoje, dentro das empresas, eu vejo muitos treinamentos com, né, muitos coaches ou também profissionais de liderança, gestão de pessoas, né? Eles conseguiram hoje aprimorar e viram a necessidade para, né, tá trabalhando com seus líderes, seus gestores. Investir no funcionário, investir Exatamente. em treinamentos é qualidade. Tanto de atendimento, produção e principalmente para aquele funcionário que está aprendendo, né? Sim. Eu acredito nisso, né? Tô com uma professora de coaching na minha frente, que, aliás, ela me deu umas orientações interessantes. Gente, essa mulher é maravilhosa. Quando a gente consegue, né, trazer o colaborador, o funcionário ali para um treinamento desse, o rendimento da empresa geralmente se supera. Sim. Mas o que acontece? O primeiro a querer o coach tem que ser o proprietário da empresa. Com certeza, né? Primeiro passo. Não adianta dizer assim, eu vou pagar para os meus funcionários e eu não preciso fazer. Então, isso não adianta. Eu vou dizer assim que sempre é de cima para baixo, nunca de baixo para cima, a gente fala, né? Nas bases ali. E o que acontece? Quando está alinhado com o proprietário da empresa, os diretores, né? Os principais gestores, todos os colaboradores começam a fazer e com certeza um resultado bem positivo para as empresas. Hoje eu não atuo mais, mas a gente teve muitas experiências assim, né? Sim, mas tu usou todo esse teu conhecimento para o teu negócio. Sim. Tu treina o teu pessoal? Vocês têm esse treinamento também? Assim, hoje treinar eles não, mas eu consigo hoje estar alinhando eles a essa realidade. Alinhamento. Porque assim, a gente tem a equipe, né, dentro da CB hoje, porém nós estamos lá hoje para quê? Para que a gente está vindo aqui todos os dias? Então a gente tem a consciência que a gente sai de casa para ajudar as pessoas a realizar o sonho da casa própria, do terreno, né? Hoje, alguma coisa que está ali, que resolver um problema ou uma solução, né, através do meio imobiliário. Porque, infelizmente, na nossa região, a gente está com muitos corretores que só querem ganhar comissão.
Concordo contigo, pode falar nisso. Não sei se eu já entro nesse assunto ou não. Né? Fica à vontade, a casa é sua. É assim, o nosso... Como é que eu vou te dizer, assim? Não digo missão. Mas a nossa equipe, ela é preocupada em realizar um bom negócio, tanto para o vendedor, né, como para o comprador. Né? Não é só assim, precisamos fazer a venda, precisamos fechar o negócio. Não. Tem que ser bom para ambos. Tem que ser bom para ambos, que vai ser bom para nós. E assim, eu fico imaginando agora como cliente, né? Comprar uma casa. É um sonho, né? É um sonho. É um sonho. Aí tu projeta todo aquele ideal que tu tem, tu junta, tu começa a projetar assim, bom, daqui tantos anos eu quero a minha casa. Aí tu imagina, tu pega um corretor que vai lá, ele tem que colocar colocar aquele imóvel dentro do teu sonho. Eu imagino que seja assim, como cliente, né? Então eu acho muito lindo esse trabalho. Então, alguém já te disse algo assim, quando tu decidiu ser empresária, saiu do CLT? Alguém te disse assim que você não ia conseguir? Muitas pessoas. É incrível. Isso é o que a gente mais escuta, né? Principalmente na época do coach, assim. Que, nossa, quando eu e meus sócios, na época eu tinha sócios, resolvemos, assim, enfrentar, né? Como era algo novo na cidade, a gente foi muito desafiador, muito mesmo, assim. Mas foi muito bom, a gente aprendeu muito, cresceu, né? Enfrentamos uma sociedade que nem sabia o que era coach e dizia que nós estávamos formando religiões. Olha, falta de conhecimento traz coisa, né? É verdade. Mas a gente conseguiu, na época, superar isso, né? Infelizmente, paramos devido a uma pandemia, né? Que pegamos a pandemia em 2020, então teve que ter vários redesenhos e dali que foi, né? Tipo, eu tive que dar um passo para trás, voltar a trabalhar com outra empresa e no ano passado daí que eu consegui, veio aquela vozinha dentro de mim, né? Tu pode mais, vamos lá, tá? Sai dessa zona de conforto, já teve a experiência, não fica apegada num passado que não deu certo. Então, Sim. Foi onde que eu resolvi empreender novamente, né? Ali. E graças a Deus tá dando certo. Eu acho que a pandemia fez a gente repensar muitos hábitos da gente, mudar muita coisa, né? Tu não achas isso? Muito. Não sei, assim, né, os ouvintes aqui, mas na minha vida a pandemia, ela fez muitas mudanças. Muitas, né? A gente tá aí 5 anos pós-pandemia, né? Que foi em março. Não sei se vocês lembram, mas 2020 fechou tudo. Eu estava com um evento pronto em Torres para o setor imobiliário, né? Que antes a gente também trabalhava com eventos. E veio a pandemia no dia, na reunião, então para tudo, fecha tudo, foi uma loucura. E ali houve muitos redesenhos. Foi onde que eu entrei para o meio imobiliário, assim. Eu sinto, e na época eu vivi isso também na pele, a gente teve que se readequar a muitas coisas, né? A gente teve que se reconstruir. Não sei se a palavra correta seria isso, né? E me diz uma coisa assim, o que tu... dentro do mercado imobiliário, vamos falar ainda, porque é o teu forte, né? Hoje é atual. Né? Isso. O que, como corretora, qual é o conselho que tu daria para essas pessoas que estão entrando nesse mercado imobiliário? Então, primeiramente, né, estudar. É o ponto, assim, estudar. E não fazer negócios, vendas, né, simplesmente para ganhar comissão. Mas sim tá ali fazendo algo para agregar na vida da pessoa, né? Estudar bem um negócio, procurar uma casa que seja, né, com o perfil. A gente sempre trabalha antes de levar o cliente numa casa, dar uma analisada, fazer uma análise do perfil, né? Para ver antes. Não sei se é porque a gente tem essa facilidade, porque a equipe é treinada, né? Então, um cliente quer uma casa 2 quartos, 3 quartos, qual a localização que ele... Então, tu já imaginar o cliente dentro de um imóvel, ou às vezes dentro, né, ou às vezes um terreno, tu vê as vantagens, né? Às vezes quer construir uma família, por exemplo. Explorar bem aquele... Exato. Porque é muito fácil vender para ganhar comissão. É fácil. Tanto que hoje tem muitos aí que não têm Cresci, né? E estão vendendo. Isso, infelizmente, a gente passa, né?
Mas, assim, contratem um corretor, né? Chame ele. Qualificado. Quem está começando agora é muito importante. Assim, dar bom exemplo, dar bom exemplo, né? Eu sempre sou a favor de passar por uma imobiliária. E vender um imóvel é muita responsabilidade. É muita responsabilidade, né? Hoje, o setor imobiliário, né, o mercado imobiliário, não é ali comprar uma roupa, um sapato, né? Enfim, que o valor é sempre de 50 mil para cima. Sim. Então, olha é um bem imóvel, é um bem. Olha a tua responsabilidade com o financeiro daquela pessoa. Né? Se tu faz uma venda ruim, ou se tu vai lá, não, é bom, compra, tu não vai te arrepender. E tu sabe que não é bom. Né? Tu só tá fazendo aquela venda ali, como eu falo, para ganhar a comissão. Fazer. Não faça. Corretor que começou agora não faz isso. Porque às vezes tu tá trabalhando e lidando com um sonho de uma família. Comprar um terreno para construir a casa própria, né? Comprar uma casa para ser feliz num lar. Hoje a gente recebeu um feedback muito legal de uma família, né? Então, isso é gratificante, né? Isso dá, assim, prazer em estar na área. Não só o fato de tu ver lá que tu vai ganhar uma comissão. Porque hoje, infelizmente, muitas pessoas estão entrando no setor pela comissão, né? Que é algo... Esquecem o lado humano, né? Tu falaste bem do sonho, né? Porque tu estás mexendo com o sonho daquela pessoa, tudo aquilo que ela projetou, que ela se organizou para concluir. Exato. Então, muitas vezes, tu pode causar um prejuízo para aquela pessoa que queria tanto aquele sonho, né? E o corretor ele abre a porta do sonho, né? Ele pode abrir muitas portas, sim. Então, a gente... no coach, a gente fala que bens não é sonho, né? É objetivos e metas. Mas, quando tu tá dentro, tu diz, não, é um sonho. Porque hoje tu trabalha, como eu falei no início, com valores. Então, é um sonho adquirir aquilo. É um sonho da família, às vezes é um sonho do esposo, né? Dar um lar, né? Dar uma segurança. Então, tu envolve... Eu sempre sinto assim, que a venda, ela envolve muitas emoções das pessoas. Sonhos movem as pessoas. Movem as pessoas também. Então, assim, um casal que quer construir sua casa própria, né? Ter um lar com os filhos, com a família. Olha, um corretor, ele pode estar proporcionando isso. Sim. Né? E é muito, como eu falei, é gratificante. E passa uma confiança, né? Para a família, para o casal, ou até mesmo um empreendedor, né, que quer comprar algo, a gente fala muito algo na planta, não sei se o pessoal que está ouvindo vai entender, né? Mas o empreendedor também, a partir do momento que ele confia no teu trabalho, que tu quer fazer, a gente chama de alavancagem financeira, tem várias denominações, né, no meio imobiliário. Mas olha só, a pessoa está confiando em você, né? Fazer o patrimônio dela crescer. Exatamente, verdade. Ou eu fiz uma especialização agora, há uns meses atrás, que é onde resolver problemas de família de inventário. Tu viu? Uma coisa leva a outra, né? Uma coisa leva a outra, olha só. Os advogados pegam os inventários, às vezes tem patrimônios grandes. Sim. Né? Em partilhas, enfim, vamos lá. Mas o corretor, ele é muito importante nessas horas. Pro alinhamento. Pro alinhamento. Você pode fazer uma venda de uma parte de um patrimônio e ajudar aquela família a resolver, né? A solucionar um problema, às vezes, que está ali há algum tempo. Porque o inventário, ele já é um desgaste. Ele é um desgaste, ele além é de toda a dor, né? Emocional. Exatamente. E, às vezes, as famílias ficam perdidas, né? Ficam. E eu acho que o corretor, nesse meio aí, é como se fosse um anjo, né? Assim, quando foi por uma necessidade familiar, né? De alguém próximo, assim, que a gente começou a pensar numa solução, né, financeira para a família. E aí veio assim, não, mas hoje tem meios legais que a gente pode desmembrar uma parte, né, do patrimônio, fazer a venda e conseguir finalizar o inventário. E tem muitas pessoas que não sabem disso, né? Ficam presas em mãos de advogados,
que eu não sei também o porquê que eles não procuram parcerias, às vezes, com corretores. Claro, corretores especializados, né? Não adianta então, botar... essa informação é muito importante que tu estás dando e é bem relevante. Não vão né? sair aí pegando qualquer corretor, porque não é bem assim. Tu tem que pegar um profissional que já tem experiência de como fazer isso, né? Porque pode acontecer algo errado. Então, e dali a gente viu que a gente começou a ajudar muitas famílias que tinham inventários de anos aí, né? Por causa de uma necessidade, como eu falei, fomos buscar a solução, né? Fui ali, fui estudar, fui ver, eu gosto muito de estudar. Senão, vamos solucionar, eu gosto de solucionar o problema das pessoas, então vamos lá. E ali a gente já conseguiu apoiar e ajudar muitas pessoas. Eu vou pedir uma pausinha para a gente tomar uma água e eu vou pedir os comerciais. A gente volta já já. Então, retornamos, né, do nosso pequeno intervalo. Quero aqui agradecer aos nossos patrocinadores, que já passamos o comercial deles. Obrigado pelo incentivo de todos vocês. Voltamos né, no mercado imobiliário. Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho importante. O corretor passa, às vezes, por algumas decepções. Às vezes, tu está preparando aquele cliente durante meses. E muitas vezes... um outro corretor, não vamos botar a culpa no corretor, mas o próprio cliente acaba que decide vender direto, né? Já aconteceu isso contigo? Silvia, isso aí é... Me conta, então. Então, triste, né? É decepcionante. É decepcionante. Eu acho que, infelizmente, ainda aqui na nossa região acontece, né? Sim. Tu vai lá, tu faz todo um trabalho, tu faz uma visita, tu faz um investimento, né? Que tu investe ali no marketing, enfim, tráfego pago, muito assim, é bem investido, sabe? E tu mostra o imóvel pro cliente, o cliente chega e te pergunta várias coisas, depois ele descobre quem é o proprietário e vai lá e compra direto, né? Existem meios legais para cobrar, né? Isso é do direito do corretor fazer essa cobrança ali. Existe um contrato? Vocês fazem quando... Desculpe, só para a gente colocar essa pergunta. Um exemplo, eu vou comprar um imóvel, eu te procuro. Eu estou falando como cliente. Sim. Tu tá buscando imóvel para mim, tu tá investindo, tu tá anunciando. É assim que funciona, Exato, né? Então, tu vai anunciar, tu vai te empenhar ao máximo para conseguir aquele imóvel para mim. Eu vou lá e descubro quem é o dono. E vou direto falar com ele. Mas na corretora, nas imobiliárias, eles não fazem um contrato de compromisso de compra e venda com o cliente? Então, quando o vendedor vai anunciar com a gente, sim. É feito, né? É feito um contrato, tudo certinho ali. Hoje o WhatsApp, ele é prova. Né? Então, a partir do momento... Judicial também. Então, a partir do momento que o comprador tá ali, né, te procurando ou para anunciar o imóvel dele, né, o vendedor, desculpa, e o comprador quer ver aquele imóvel, tu agenda a visita, tudo, tu agenda com o comprador, com o vendedor, tudo ali. E mesmo assim, acontece, né, deles passar um tempo, na nossa cidade já aconteceu comigo várias vezes também, com os meus corretores. Eles esperam um tempo para depois fazer o negócio. Então, assim, quem faz isso, só um recado, a gente sabe quem fez. Né? Então, isso aí, pode falar. Eu vou falar mesmo, porque assim, eu acho que é justo para nós corretores, com né? certeza, é para todos, né? Ser ouvido, porque é muito chato, gente, quem faz isso. Assim, é algo que é decepcionante. Eu mesma já tive essas situações. Falta de ética, né? É uma falta, assim, não sei se seria ética, mas é algo assim... Falta de se colocar no lugar do outro, profissionalmente. Sim. Né? Porque nós não estamos ali a passeio, nós estamos ali trabalhando. A gente acorda todo dia, a gente tem espaço para todo mundo. Exatamente, né, a gente tem contas para pagar, boletos para pagar, né? E a gente sempre vem de uma seriedade. Na hora de fazer um negócio, a gente não tá ali
para fazer algo ruim. Muito pelo contrário, um corretor e uma imobiliária hoje, ela dá total segurança no negócio. Com certeza. Né? Tipo, o mediador, né? É o mediador, juiz mediador. Exatamente. Então, a minha imobiliária hoje, os meus contratos são todos feitos por advogado, não é eu que faço. Sim, tu sabe? tem um apoio jurídico, eu tenho então. todo o apoio jurídico. Que né? importante. Isso, sim. Vai lá que... E eu vejo muitos corretores fazendo o contrato. Nada contra. Só porque a lei, ela muda todos os dias. E nós não somos atuantes todos os dias no direito imobiliário. Até porque tem que ter segurança tanto para o comprador quanto para o vendedor. Né? Exatamente. E aí, quando tem essa negociação direta, que a gente chama, sim. mesmo já tendo passado por um dos nossos corretores, pela imobiliária, não só na minha, mas como as outras, eu acredito que já passaram por isso. Sim. Né? É bem, assim... Frustrante, sabe? Será que vale a pena, né? Fazer todo um trabalho, assim... Como profissional, a gente fica bem decepcionado. E o pior, a gente mora em cidade pequena, a gente sabe. Isso que eu acho que é o pior, Bate na porta, todo assim, mundo a informação. Sabe, né? Todo mundo sabe. Então, assim, para que isso não aconteça, né? Porque o corretor, ele é importante. Poxa, tem tantos clientes que vêm de fora. A gente veja aí, ó, a Gaivota crescendo. Vem tantos clientes do Rio Grande do Sul, sabe? Paraná. Cara, eles buscam a imobiliária, eles buscam o corretor. Por que não o pessoal daqui fazer o mesmo? Né? Dá um exemplo? Não, dá um exemplo, né? Eu não estou julgando e nem dizendo o que acontece, mas já ouvi muitas histórias de pescador, não ofendendo os pescadores, que amo. Um abraço a todos os pescadores da nossa região, né, que sobrevivem e que pescam e que trazem para a nossa mesa, né, um peixe fresco e tem as suas famílias, né, com todo o meu respeito. Mas eu já ouvi falar muitas histórias que corretores venderam terrenos que eram de 2 ou mais proprietários, muitas vezes. Então, é um risco que se corre, e eu estou dizendo isso, né, que a gente tem que tomar esse cuidado, procurar uma corretora, procurar um corretor credenciado, isso. Uma imobiliária que tenha comprometimento com o cliente, né? Então, na verdade, isso é o que eu acho, né? Silvia, isso é algo muito importante que você falou, que a gente sabe que aqui na nossa região, infelizmente, já teve esses acontecimentos, né? Algum tempo atrás. Hoje, acredito que não esteja mais acontecendo, mas aí entra a importância, né? De você ter um corretor com seriedade, uma imobiliária com seriedade, uma honestidade, transparência nas negociações, sabe? Isso é algo, assim, que faz nós nos destacar no mercado, né? Eu sempre... Não é à toa que eu saí na lista das abusadas do Sombrio, das chatas, né? Mas eu realmente sou abusada, realmente sou chata nesses critérios, né? Assim, porque eu não faço com os outros o que eu não gosto que façam comigo. Sim. Então, a gente, sim, tem que levar isso bem a sério. E é onde que entra a questão de corretores que não têm essa consciência, né? Que vai lá e tira um Cresci e não se preocupa com isso. Não estuda, né? É a questão estudar, né? Hoje, como eu falei na questão dos contratos, não sou eu que faço, é o meu jurídico, mas eu repasso todos. Eu leio todos, porque é tua responsabilidade, sobre né? minha responsabilidade. O cliente até porque procura você, né? Veio até mim. Claro. Né? Ou um dos meus corretores. Mesmo sendo eles fazendo, né? Eu passo, a gente tem uma pessoa também dentro da imobiliária que é formada em direito, que é meu corretor, então já tem essa... A gente se assegura de todas as formas, porque isso pode dar um processo lá na frente. Pode dar um processo. Pode dar. Então, por que a gente vai correr o risco? Não tem necessidade. É onde que eu vejo aí a importância de estar fazendo um negócio bem assessorado com uma equipe boa de corretores. Com imobiliária correta. Com um corretor credenciado. Sim, né? Tem que estar credenciado, tem que estar atuante no Cresci, né? Tem que estar ali em dia, tem que estar lendo tudo que muda, né? Todo dia muda alguma coisa. A gente entra dentro de um habitacional, querendo ou não, né? Então, tudo muda. Às vezes muda uma regra, muda outra regra. E são coisas que às vezes as pessoas não têm conhecimento, quem não está no meio. Além de apresentadora, eu como cliente ou como mulher, eu sou muito observadora, né? E antes de te entrevistar, a gente vai conhecer um pouco da pessoa, olha o trabalho dela, e eu assim, posso dizer, Silvia, né?
porque eu acho muito bonito a apresentação que vocês têm da imobiliária, as fotos, a forma que vocês colocam o imóvel. A gente fica com vontade, eu como cliente, de ver todos os imóveis, porque as fotos que vocês fazem, a forma que vocês filmam, a forma que vocês colocam no site de vocês, eu digo que eu acho muito bonito, assim, o trabalho de vocês. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada. E isso é gostoso de ver, porque tu vê, assim, que é um trabalho bem feito, um trabalho com qualidade e chama a atenção do cliente. Chama. O marketing está aí para nos ajudar nisso, né? Pois É é importante, né? Mas, assim, cada imóvel, eu sempre falo, cada imóvel tem o seu valor emocional para o proprietário. Por quê? Aquele imóvel... às vezes é só um terreno para alguns, mas pode ser que esteja histórias naqueles terrenos. Naquele terreno. Às vezes é só uma casa que tá olhando, mas para quem mora naquela casa já viveu muitas coisas boas. Tem uma história lá. Tem uma história lá. Então a gente sempre busca, né? A gente chama takes, né? Buscar os takezinhos, valorizar aquele imóvel, porque é onde que chama a atenção. Já aconteceu de um cliente me falar assim, nossa, mas a casa é mais bonita pessoalmente do que no vídeo. Já aconteceu de o cliente dizer, gratificante, né? No vídeo é mais bonito do que pessoalmente. Então tem várias situações, sabe? Mas quando a gente pega um imóvel para trabalhar, a gente gosta sempre de estar valorizando todo o potencial dele. Assim, sempre busco antes de anunciá-lo, né? Fazer toda assim, a pesquisa de mercado que eu chamo. Né? Áreas grandes, eu gosto de trabalhar com áreas grandes, então tu agregar valor naquilo, né? O investidor, ele gosta de comprar algo que vai valorizar, algo que no futuro vai rentabilizar, né? Uma casa bem bonita, uma casa assim bem cuidada. Às vezes tem mansões que não é uma casa bonita, bem cuidada, às vezes tem uma casa mais simples que ela é uma casa aconchegante, tem uma energia boa, né? Nossa, tem tantas situações assim. Porque aquelas pessoas, elas ficam tanto tempo naquele lar e tem uma importância, porque eu acho, assim, vendo pela minha casa, que é uma construção. Ali tem sentimento, ali tem tudo, né? Porque é uma construção ali. Tu passou tantas coisas ali. Então, acho que eu cheguei a te comentar que eu tinha uma casa em Porto Alegre e quando eu fui vender, eu até chorei, porque... Eu me lembro das crianças brincando, então tem toda uma história, né? Eu acredito que as pessoas que buscam a imobiliária também pensam. Então, vocês conseguem enxergar isso do cliente, isso é importante, né? Conseguimos, assim, quando o nosso primeiro cliente, que é o que vai anunciar um imóvel, que ele vai colocar, né, por algum motivo, à venda, a gente sempre pensa assim, está finalizando um ciclo. Querendo ou não, está finalizando um ciclo naquele imóvel. E vai iniciar outro para uma outra família. E começa assim um outro ciclo. E começa um outro ciclo, né? A gente vende terrenos, mas o nosso foco maior são casas, né? Ou áreas maiores. Então, as áreas maiores para iniciar novos ciclos, novas construções, casas grandes ou pequenas, novas histórias. Então, a gente sempre busca isso, sabe? Então, quando a gente está buscando um imóvel para um cliente... Tu não tem noção, é muito legal, porque a gente faz a nossa reunião, não é o hábito do pessoal daqui, mas eu consegui implantar isso, que a gente se ajuda, um corretor ajuda o outro, daí nós lembramos, o teu cliente naquela casa por nada dá certo, ou teu cliente, será que combina com aquela casa? Vocês fazem uma entrevista, então, com o cliente? Sim. Primeiro a gente veja a necessidade do cliente, né, ali, e depois nós buscamos o imóvel ideal. A gente dá algumas opções, aquele que ele mais se identificar, né, às vezes valores, localização, uns querem perto de escola, perto de mercado, perto de igrejas, enfim, vai. Ou não, quero um lugar mais... retirado, um sítio, porque eu gosto. Então, primeiro tu tem que conhecer o perfil do teu cliente para depois buscar o imóvel ideal. Fábrica dos sonhos, então. As imobiliárias devem ser fábricas dos sonhos. Muito, muito sério isso, assim, a gente faz mesmo muitas pessoas que lindo. Realizarem sonhos. Mas eu soube também, posso mudar e inverter o papel? Que Deixa eu só agradecer. Pode, eu sei que tu vai falar. Eu só quero agradecer a presença de uma pessoa incrível que está aqui, está me dando a honra da presença do programa Francamente. Isso aí, estamos sendo assistidas, né?
Obrigada por estar aqui. Obrigada por dar essa força e nos motivando aqui, né? Um homem, firme, viu? Com duas mulheres, com o programa Elas por Elas, nos bastidores com Francamente. Obrigado, Valdinei, pela tua presença, pelo teu carinho, pelo teu respeito. Esse grande ícone aí da nossa imprensa. Obrigada a você, obrigado ao Alexandre. Obrigada. Também pelo convite. Então, pode continuar. Eu vou deixar. Posso falar que a entrevistadora é uma corretora, então ela entende muito bem, eu tô até nervosa, porque ela sabe totalmente as perguntas, né? Não, tu sabe bem mais. Tô aprendendo muito contigo, tu sabes disso. Eu tô sendo entrevistada por uma corretora aí, que eu sei que ela... A gente tá trocando ideias, né? Muito Mas bem. assim, para nós concluirmos a parte que é entrevistada é você, não sou mas eu. É uma responsabilidade, pensa. Não, eu concordo contigo. Não, eu concordo contigo que é uma responsabilidade vender um imóvel. Porque tu tá vendendo um sonho. Aquela pessoa tá investindo tudo o que ela tem de uma vida naquele projeto que ela vai concluir com a família dela. Uma casa, um lar, né? Eu sempre penso isso, né? Neste processo todo aí que tu viveu como corretora, teve alguma venda que fez tu te emocionar bastante? Ou ainda pode ser que venha a ter uma venda que te emocione muito? Eu acredito que quando a gente entra pro meio imobiliário, a primeira venda, ela é sempre a que tu pensa, ou vou ou eu fico, né? Porque nós não temos salário, né? Então, automaticamente, tu faz o teu salário. Sim. Então, a primeira venda foi para uma pessoa de fora, que eu nunca tinha visto na vida, assim. E aquilo foi muito desafiante. Porque quando eu comecei no mercado imobiliário, embora minha família seja toda da construção civil, eu não sabia nem o que era metro quadrado, assim, dentro de lote. Né? Um lote, uma coisa assim, o que é isso? Lote e quadra, o que estão falando? O que é isso, meu Deus? Ou então largar uma planta, né? Tá na planta, tu tem que vender na planta. Eu me arrepio com esse nome. O que é isso, né? Então, assim, é tudo novo. Sim. Então, quando tu consegue fazer a primeira venda, pra mim, pra uma pessoa de fora, então eu conquistei a confiança dela, sabe? Aquilo foi muito gratificante. E foi uma pessoa de fora, a Ida Pessim, a gente é amiga de Instagram. E eu digo assim, que ela queria algo para a aposentadoria dela. Então, ela trabalhou anos, tu imagina. E ela queria um terreno para passar na gaivota, um tempo de qualidade, aproveitar, né, ali... O tempo de aposentadoria. Tempo de aposentadoria. Uma bancária. Então, tu pensa. Eu não sabia nem o que era taxa de juros, né? Assim, sabia, mas não do meio imobiliário, né? Cuba, então, não sabia nem o que era isso. Taxa Selic, Deus livre falar. Viu como é desafiador, né? Então, como que eu ia fazer isso? E procurar aquele terreno para essa cliente e ser um valor justo, porque também tem outra coisa que eu não gosto no meio do mercado imobiliário, as pessoas botam muitos valores em cima. Gente, não precisa. Não precisa fazer isso. Trabalho com valor real. Exato. Os outros corretores que estiverem me ouvindo vão querer me matar, eu sei disso. Problema mas, deles. Não precisa, seja honesto com o cliente. Sim, exatamente. Então, assim, a partir do momento que eu ganhei a confiança dela, aquilo ali pra mim, assim, eu acredito não tem que preço, né? Não tem preço. É verdade. Conheci o filho dela, conheci a nora, sabe? Ela fez uma casa aqui, então foi assim, na gaivota. Então, aquilo ali pra mim, assim, eu quero trabalhar com isso. Eu gostei. Gera uma confiança, Foi. né? A partir do momento que eu consegui estabelecer essa conexão da confiança com ela e ser séria com a minha cliente, eu tomei a decisão assim, precisa de pessoas assim, nesse meio. Não é só pelo dinheiro. Não, precisa sim de pessoas com essa capacidade. E teve outras situações, mas uma bem recente agora, que eu me tornei amiga da minha cliente e eu consegui algo, assim, como é que eu vou te dizer? Eu não consigo explicar ainda. Mas foi algo tão verdadeiro e tão real que eu consegui ajudar 3 famílias, né? E isso, pra mim, é onde que eu falo. É muito mais do que a comissão. Porque é algo de longa data, né? Que eu considero um case de sucesso na minha carreira. Ali, por mais que de pouco tempo, só 5 anos, né? Tem outros corretores aí que, com certeza, já conseguiram muitos feitos. Foi importante.
E também uma outra coisa que marca a minha carreira é a vinda do hospital da Unimed para Araranguá. Chay, fala um pouco então. Então isso foi bem no início, após fazer a venda da ida. Me apresentaram o projeto. Sim. E ao redor do hospital veio os lotes para venda. Só porque eu tenho esse negócio da confiança e da credibilidade. Como é que eu vou lá vender para as pessoas e se a obra não finaliza? Eu sempre me preocupei muito com isso. Sim. Né? Vou trabalhar com investidores, com pessoas que vão querer fazer as suas casas. Tu não está vendendo só o terreno, né? Tá Exatamente. Todo o bairro praticamente, né? E aí eu botei na minha cabeça... Eu fui estudar. Eu fui falar com todo mundo, de deputado, de prefeito. Aí, não, a obra vai ser realizada, é real, vai ser concluída. Pode vender. Porque, tu vai lá, olha um monte de... né, a rua, o planejamento estratégico ali, né, que é um novo bairro, querendo ou não, que se cria. Eu não conhecia nada de Araranguá, do imobiliário, e fui estudar. Passava noites e dias estudando. E ali eu fui vendo e fui confiando na obra. Né? Fui vendo que sim, que ela ia ser concretizada e seria o primeiro hospital privado da MESC. Então eu vi que era algo real e algo importante para as pessoas também, né? A gente precisa disso aqui na região. E ali eu fui vendendo, fui entendendo o negócio e eu vendi, assim, hoje eu não sei mais, mas acredito que até o ano passado eu fui a corretora que mais vendeu neste loteamento, né? O Eldorado, que a gente chama ali em Araranguá. Vendi mais de 50 terrenos. Consequência de um trabalho bem feito. Foi, assim, e eu acreditei naquele projeto. Quando a gente acredita, tudo se torna mais fácil de fazer, né? Então aquilo ali pra mim é um case de sucesso. Que bom, parabéns. No meu primeiro ano, assim, bater todas as metas internas minhas, né, que eu tinha. Tinha que mudar também todo o meu financeiro, né, redesenho pós-pandemia. Então, eu considero esses os meus 3 cases de sucesso. A primeira venda, o Eldorado, e agora, com essa especialização aí de inventários, consegui ajudar 3 famílias. Para mim é um feito isso, sabe, na minha carreira. Que bom, que legal saber disso. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Então? Porque a gente falou sobre, né, o mercado imobiliário bastante. É um mercado enriquecedor. A gente pode ter outro programa só disso, porque tem muita coisa para falar. Né? E o fato também de ser uma mulher dentro do mercado imobiliário também já é um grande feito. Eu acredito muito nisso, né? E me conta um pouco sobre ser coordenadora do Núcleo da Mulher Empreendedora em Sombrio. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Como chegou nisso? Por que o Núcleo da Mulher? Me fala. Então o núcleo tem meu coração, vamos dizer assim, né? Eu digo que eu sou cria da ASIC de Criciúma, porque a gente trabalhou já em Criciúma há algum tempo, né, com o coach. Então, nós fazíamos eventos na ASIC, às vezes atendia na ASIC. Eu trabalhei um período em Criciúma, trabalhei 5 anos em Criciúma, né? E lá nós estávamos muito dentro da ASIC, lá fazendo, realizando. E tinha a CIVA em Araranguá, que a gente sempre estava participando também de eventos, de palestras, de movimentos, né? Que são associações comerciais e industriais. E no Sombrio tinha a CIS, né? Eu conhecia pouco na época, mas a gente foi se aprofundando. Então, a minha família tem empresários, né? E indústrias. E eu fui conhecendo mais a CIS aqui em Sombrio. Tinha uma diretoria na época que estava para fazer troca de diretoria. E como lá nós participávamos muito dos núcleos de mulheres empreendedoras, empresárias, né? Araranguá, Criciúma, nós se perguntávamos, por que não em Sombrio? Como que em Sombrio não tem o núcleo? Vamos fundar o núcleo? Então, dali foi vendo... Com tantas mulheres à frente de negócios, tantas mulheres empresárias, né? Tantas mulheres à frente. Imagina, nós era o polo da confecção. Só mulheres maravilhosas, vou dizer assim. Como que não tem? Mas aí já tinha as grandes mulheres. E como que nós vamos ajudar as pequenas mulheres, né? As pequenas empreendedoras? Vamos trazer o núcleo. Vamos formar o núcleo. Sim. Então, assim, fui uma das fundadoras, né, junto com a diretoria na época, e foi muito importante, muito, 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 assim, para a cidade. O que o núcleo aborda? Então, ele aborda o empreendedorismo, né, da mulher, sim, é diferente do empresarial, o empreendedorismo, o empreender, como empreender, o ponto de partida, né, como o núcleo ele é importante muito para gerar network,
Então, tu paga, vamos supor, tu vai se associar ao núcleo, à Assis, né? Uma mensalidade mínima. Mas ali dentro, a gente está trazendo a proposta hoje de gerar negócios entre as mulheres, né? Como eu fui a primeira coordenadora, né, lá foi em 2021, 2020, 2021, nós abrimos um núcleo com um evento na época, assim, que era para 60 mulheres, a gente colocou 80 mulheres, né, com cases de empresárias de fora que já falaram da importância. Sim. E o núcleo hoje, ele gera negócios na cidade, né? E também tudo o que tu precisa. Às vezes tu precisa de um apoio num marketing, às vezes precisa de um apoio contábil, às vezes num financeiro estratégico, né? E ali tem associadas, que vai ser um trabalho mais barato por ser associada, né? E a gente vai trabalhar a questão indicação esse ano, né? A gente tá com novos projetos. Uma ajuda a outra. Uma ajuda a outra. Tipo, elas por elas. Né? Viu só? Que lindo. Elas por elas, a gente se apoiando. Né? Parabéns ao núcleo, parabéns. É bem importante, assim, todo mundo deveria de, no mínimo, saber quem é empresária, quem é empreendedora, sim, né? Só participar, né, participar, exatamente, numa reunião. Estar lá presente, com certeza. É algo que traz resultado. Ou visitar. Deve sim participar com a gente, com certeza. E ali a mulher, ela tem voz. Né? Na época que a gente foi coordenadora, a gente criou o programa do Não Provoque com a Marivane, então ganhamos espaço na rádio. Logo depois, né, eu me afastei por questões, assim, profissionais mesmo, que eu queria focar na carreira, né? Mas veio outras mulheres, fizeram excelentes eventos na cidade, sabe? Gerando negócio uma com a outra, ou com indicação. Às vezes nós trazemos pessoas de Criciúma, Araranguá, gerando network. Tem bastante case de sucesso, assim, de pessoas que, né, passaram pelo núcleo. E hoje, quem quiser fazer parte novamente, né, pode estar me procurando a diretoria da Assis, né? Tivemos 2 grandes mulheres como presidente da Assis aí, teve a Maiara, agora a Thaís. Então, elas fazem um trabalho bem bacana na cidade. Que bom, isso é muito importante, né? É bem mulheres importante. Que movem outras mulheres, que inspiram outras mulheres, né? Outras mulheres. E a gente tem que se ajudar nesse mundo aí, né? Uma acolher a outra, né? Sim, na época da pandemia a gente fez um redesenho bem bacana através do núcleo. Foi feito também um projeto bem legal através da Assis, que foi reconhecida. A Assis aqui de Sombrio recebeu um prêmio da FACISC, né, que são federações. Então, quem não conhece, é bom entender um pouquinho, né, sobre o cooperativismo, que é importante. Sim. E eles ganharam um prêmio de reconhecimento na área da educação, sabe? Que foi um projeto, assim, pós-pandemia, muito importante, que a própria Unesc abraçou o projeto. Então, olha, foi feito de 2 mulheres, né? Na época, eu acho que, se não me engano, foi a Maiara e a Ellen que tomaram a frente desse projeto. Então, que hoje tem uma parte desse projeto que é implantado dentro de uma escola aqui em Sombrio. Tem coisas que as pessoas não têm conhecimento disso. Então, agora em 2025, a gente está voltando com essa força novamente do núcleo, né? Trazendo mais mulheres, quem quiser saber mais, quem quiser se associar. Então, o programa veio numa boa hora, né? Muito boa hora. Eu quero deixar aqui já, de antemão, o convite a todas que quiserem participar, né? Estamos com as portas do nosso programa aberto. Muito importante, Silvia, esse apoio que tu tá dando, essa abertura, né? Que tu tá começando esse projeto. É um sonho. É um sonho pra ti, sonho pra muitas mulheres. Porque, tipo, eu tenho facilidade em falar, falo até demais. Mas tem mulheres que têm grandes ideias, mas às vezes elas têm medo de ir lá falar, de expor. E o programa vem pra isso. A gente pega na mão e leva e fica junto e a gente vai falar, né? Assim, traga grandes mulheres pra cá, né? Tragam mulheres que querem iniciar. Isso é muito importante, esse apoio. Sim, né? E o núcleo vem para dar esse apoio também, esse empurrão aí. Eu soube que vocês vão ter um evento agora no dia 25, é isso? Eu já fui convidada. Nossa, grande convidada. Então conta pra gente aí, faz a propaganda aí, então. A gente decidiu, né, agora no ano de 2025, então tive o convite para voltar a ser coordenadora, né, ali, então aceitei o desafio novamente, né? E como o mês de março é celebrado o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, né? O mês todo. O mês todo a gente, né? Porque pra nós o ano todo, né? O ano sempre, todo. Né? Mas o que a gente resolveu fazer? Fazer, né, as boas-vindas da nova coordenação, né, com um evento para mulheres. Nesse evento que vai ser dia 25, ali no Daniel Pedro. E ali a gente vai colocar mais situações que a gente quer trazer para a cidade,
né? Contem E gerar... comigo. E o principal, né? Gerar negócios, gerar uma noite de descontração. Nosso tema é equilíbrio e sucesso nos negócios. Então, a mulher ter aquele... O suporte. Um suporte, ter aquela noite, ir lá conversar com outras mulheres, trocar ideias, né? Porque, às vezes, num jantar, assim, tu troca grandes ideias que tu pode levar para dentro da tua empresa. Às vezes, tá dando certo para uma que ela compartilha com você e você vai implantar lá na sua empresa. Então, nós vamos trabalhar com encontros, provavelmente, ou quinzenais ou mensais. Então, estamos estruturando, né? Sim. E ali a gente vai fazer o quê? É exatamente isso, dar o suporte, gerar negócio, né? Todo mundo hoje quer gerar negócios, então... Vai ser algo bem bacana para 2025. Desafiador, mas vai ser legal. Não, vai ser ótimo, porque mulheres juntas, né? Unidas por um objetivo. Sim. Muitas com setores diferentes, mas com experiências que enriquecem outros, né? Sim. Eu troco uma ideia contigo que tem uma imobiliária, outra tem uma confecção. Ah, eu preciso de alguém para tal coisa na minha empresa. Tu encontra no núcleo, é isso? Exatamente isso. E a gente vai trabalhar também... às vezes mais de uma corretora, às vezes mais de uma profissional do setor, né? Que às vezes não é uma especialização, mas é da colega ali. Ou ela vai saber quem indicar também, né? Então, tudo isso a gente vai trabalhar. Acaba também movimentando mais o município, né? Isso, a gente quer fazer essa movimentação dentro do empreendedorismo, né? E gerar negócio na nossa cidade. Porque a cidade, ela hoje é grande, tem espaço, né? E uma apoiar a outra a se desenvolver, a crescer profissionalmente. Que eu acredito que a gente vai quebrar essas barreiras de que mulher não apoia mulher. Não, mulher apoia mulher sim. Vai ser elas por elas. Nós estamos no ano de 2025, vamos mudar, né? Elas por elas. Exatamente, vamos mudar. Repete pra gente quando vai ser o evento, qual é o valor do ingresso, onde pode conseguir os ingressos. Então, o evento vai ser dia 25, né? Terça-feira agora, no auditório ali do Daniel Pedro, da DP Consórcios, que é bem na frente da Padaria Machado. Não tem erro. Não tem erro. E assim, o ingresso é de R$20 a R$30, R$20 para associadas, R$30 para não sócias, né? Sim. E a gente vai preparar um café maravilhoso, que assim, vai ter uma surpresa. Então, assim, são ingressos limitados, né? Como a gente decidiu, assim, meio rápido. Então, ele assim, vai ser para 50, 60 mulheres, né? Sim. Então, empreendedores ali, a gente já tá com bem poucos ingressos. Vai ser um café da manhã, Chay? Não, vai ser... Depois vai ter um coffee de negócios, assim, sabe? Sim. Que a gente fala após o evento. A partir das 19 horas, né? A gente vai estar ali. Mas vai ter, a gente chama um café de negócios depois, assim, uma rodada de network. Pra te estar interagindo, conhecendo o pessoal que tá ali. E assim, tem tantos setores legais que tu não imagina. A gente tá olhando ali as participantes. Ah, que legal ela vai. Ah, que legal ela vai. Então, pra gente que tá organizando o evento, é importante, muito, né? muito legal. Unir essa muito, mulherada assim, aí. E é vários setores. Isso é mais bacana, sabe? Às vezes tu tá lá, vamos falar assim, uma corretora, né? Às vezes tá lá e vai ter uma participante que quer comprar uma casa, um terreno, vamos supor, né? É um núcleo de negócios, né? É um núcleo né? de negócios, exatamente. Esse vai legal. ser o intuito para 2025, gerar negócios. Eu sempre digo que as mulheres vão mudar o mundo, já estão mudando o mundo, né? É bem bacana. E a taxa, que a gente chama de taxa, né? Ingresso, é simbólico, né, Silvia? R$20, R$30, se tu poder sair com um negócio muito dali. Acessível, né? Conhecimento, conhecer pessoas que... Não existe a coisa mais linda que eu acho eu digo, a gente tem que passar pela vida, mas se a gente não conhecer pessoas, o que a gente aprendeu nessa vida, né? As pessoas enriquecem. Sim. Os lugares que a gente vai, a gente sempre aprende alguma coisa com alguém, né? E conexão, né? Hoje, se conectar às pessoas... Pessoas geram mulheres, negócios, né? Sim. Pessoas movimentam, né? O mercado hoje, quanto mais conexões você tiver, mais negócios você vai fazer, independente do setor. Independente do setor. Porque tu vai... Às vezes alguém vai dizer, eu conheci a Silvia lá no Café de Negócios, né? Na Noite das Mulheres. Vende madeira. Vende madeira. Olha só, que legal, cara. Indica. A indicação, ela vem. E se tu conhecer a pessoa, tu vai criar uma linha de conexão com ela, né? Ela, pessoalmente, ela vai te gerar confiança, né? Transparência. Tu vai, eu tava lá no jantar, a Silvia vende madeira, vamos fazer um orçamento com ela? E ou às vezes alguém precisa de alguma coisa. Exatamente. Que lá no núcleo tu disse, eu conheço alguém que tem, né? A gente porque eu sempre falo que amizades geram negócios. Sim. Alguém me pergunta, eu quero comprar uma casa. Eu tenho uma corretora que vende uma casa pra ti, né? Então, com certeza. É indicação, né? É indicação. Indicação, ela é o melhor cliente, né? Exatamente. Então, Chay, queria muito
te agradecer, queria me despedir aqui e agradecer a Charline Bratti, por ter vindo passar essa experiência tão enriquecedora para todas nós mulheres no nosso primeiro episódio do podcast. Quero deixar aqui de antemão o programa aberto a todas as mulheres que querem vir aqui contar um pouco da sua experiência. Nós aí já temos uma agenda com algumas mulheres bem importantes aqui do nosso município. Legal. Vai crescer bastante esse movimento aí. A intenção é ter mais de um programa por semana, quem sabe, né? Então, eu queria deixar aqui para todas vocês, além de te agradecer mais uma vez, muito obrigado por dispor do teu tempo, do teu horário, de estar aí, de repente, com teu filho e estar aqui, dividindo o teu sentimento, dividindo o teu profissionalismo com todas nós mulheres. Eu sempre digo que mulheres inspiram outras mulheres. Verdade. E a gente tem que contar para essas mulheres que a gente também começou, que também a gente também teve dificuldade, porque muitas das vezes acabam se frustrando, dizendo, mas eu não vou conseguir. Não, a gente consegue, é só persistir, né? Sim, não pode deixar assim a fé de lado, né? Não, nunca, jamais. Nunca Deus, percam né? a fé. Pedir a Deus sempre assim, para nos ajudar. Para eles nos mostrar o caminho que ele mostra. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Mas a gente tem que, exatamente, sair da nossa zona de conforto. Exatamente. Querer algo mais, né? Querer, sim, não digo mudar o mundo, mas mudar algo que às vezes dentro de ti não tá legal, né? Existem muitas mulheres que podem ser empreendedoras, mas não têm coragem. Então o núcleo tá ali também para dar coragem para essas mulheres. Te agradecer também pelo espaço, te parabenizar, que assim, as mulheres precisam desse podcast. Não tô recordada se tem algum só para mulheres na cidade. Não, se tem, me desculpem, não lembro. Mas essa tua iniciativa, essa com certeza vai ter meu apoio. Obrigada. Né? Vou buscar outros apoiadores, né? O pessoal pelo espaço que eu, Charline, não conhecia. Então, Alexandre, que o estúdio é incrível, de parabéns. Né? Eu já fiz alguns trabalhos, eles são incríveis. Muito acolhedor legal. E abrir espaço para nós mulheres. Tudo. A gente só tem que parabenizar eles, né? Exatamente. Então, estes são os grandes homens que estão ao lado das mulheres. Sim. E apoiam, né? E então, tem, né, Silvia? Não vamos dizer que não tem, porque tem homens, sim, bem parceiros, apoiam as mulheres, assim. Que estão ali do lado, né? Estão ali do lado, verdade, exatamente. Verdade. E assim, continua com elas por elas. Com certeza. Né? Vai vir os desafios como uma empreendedora. Né? Tu bem sabe disso. Mas não desiste dos seus sonhos. Não vamos desistir. Nós estamos só começando, né? É só o começo, né? Tem uma frase que eu carrego, né? Sempre comigo, que é difícil? Já estava no papel há 2 anos, né? Então, dividindo um pouco isso com vocês. Mas eu tenho esse sonho há muito tempo, de dar um espaço para as mulheres serem ouvidas. Muito bom. Porque é importante para o nosso amadurecimento, para a gente poder aí mostrar que as mulheres são capazes, que elas não são só as mulheres que fazem as coisas no lar, só os afazeres domésticos, mas elas também podem se envolver com a política, se envolver com a comunidade, com as empresas, administrar. Além de tudo isso, ainda cuidar do marido e dos filhos, né? Ou quem não tem o marido, o namorado. Exatamente. Não, então, a gente arruma um tempinho, né, para tudo. Realmente, muito obrigado por tu, né, dispor do teu tempo, que eu sei que não é fácil a tua agenda. E eu agradeço imensamente pelo teu carinho. Por ser a nossa pioneira, a nossa primeira no nosso episódio, né? Nossa, muito feliz. Então, eu queria aqui deixar uma frase que eu escrevi para todas as mulheres. Eu vou ler. Então, diz assim: o primeiro passo não é suficiente para te levar onde você quer ir, mas ele vai te tirar de onde você não quer estar. Apenas comece, seja resiliente, você é capaz. Muito obrigada, uma boa noite e até o próximo programa. Elas por Elas. Mulheres que inspiram outras mulheres. Obrigado.